meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus, aleluia, 127. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Exaltado e glorificado é teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar.
e Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre a tempo ao teu andar. 169, essa parte o 4 aqui é muito bonito, né, irmãos? Ó, breve os trabalhos serão findos, bênção vão nós que somos servos desfrutar, e Jesus o saudarás bem-vindo. Esta glória nós esperamos alcançar. Aleluia, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Vou ler algo aqui, irmão, antes de passar para você. Aleluia, Salmo 27. Aleluia. Muitas das vezes nós, quando nós nos encontramos nas dificuldades, né? Às vezes nós até deixamos um pouco Deus de lado, né? Por causa das lutas, das provas, né? Mas nós temos que ter confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz
é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Amém, meus irmãos? Aqui o Senhor vem dizendo para nós que Ele é a nossa luz para nos guiar nesse mundo, né? Que Ele é a nossa força, né? O Salmo 91 diz, né? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar, né? A sombra do Todo-Poderoso, né? E o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Então nós temos que, cada dia da nossa vida, orar a Deus e pedir, ter confiança nele, né? E pedir para Ele fazer sempre presente em nossa vida. Nós temos que ter sempre a presença de Deus em nossa vida, né? Ele enviou o seu Filho, né? Para tirar o pecado do mundo, né? E quando Jesus Cristo ele foi crucificado, Ele foi, mas ainda deixou o Espírito Santo, o Consolador, né? Para nos guiar nessa terra, né? Então que nós cada dia mais nós venhamos pedir a presença do Senhor na nossa vida, né? Que é muito importante nós termos a presença do Senhor na nossa vida, né? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alguém quer ler algum versículo? Ana Júlia? Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A carta de Paulo aos Romanos é a explicação da mensagem de Jesus sobre a justificação pela fé. Como nós somos justificados diante de Deus. Toda pessoa que precisa ser justificada é porque é injusto. No versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 7, Deus, pela palavra dele, diz que o Evangelho revela a justiça de Deus. Do versículo 1 ao 7, Deus continua mostrando que o Evangelho fala a respeito do Filho de Deus, a ação de graça, a oração apostólica, e o tema do livro de Romanos é a justiça de Deus, como que a justiça de Deus opera no homem. Amém? Vamos lá. Agora, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, na semelhança da carne pecaminosa. E no que diz a respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne,
a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em você, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se estivesse obrigado a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificamos os feitos da carne, e certamente viveremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem segunda vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clama Abba Pai, que quer dizer papai ou paizinho. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiro, e herdeiro e co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, e não por a sua própria vontade, por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação se libertará do cativeiro da corrupção para a liberdade. A glória do Filho de Deus, para que sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos no nosso interior, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, se a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo não é esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho,
fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. E ao que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, também justificou, e os que justificou, esse também glorificou. Que diremos então, vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que também nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo que morreu por nós. Ou melhor, quem ressuscitou? Qual está à direita de Deus? Também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregue à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matador. Mas em todas as coisas somos muito mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisas presentes, nem o porvir, nem poderes, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. O Pai enviou o Filho, e no Filho condenou o pecado. E o Filho condenando o pecado, vamos lá, vamos fazer do jeito que eu faço. Nós estávamos no pecado. Cristo veio na semelhança do homem na carne, sem pecado, porque ele nasceu da semente do homem ou da mulher? Da mulher. Da mulher. Mas mulher tem semente? Não. Mas ele nasceu da semente da mulher, então ele nasceu com uma natureza santa, mas com um corpo de carne, como foi Adão. Adão, o primeiro homem, nasceu de Deus sem pecado. Veio de Deus sem pecado. Mas ele não foi gerado por um corpo de uma mulher. Ele já nasceu homem. E Deus fez macho e fêmea. O homem caiu em transgressão. O pecado gerou a morte, e todos nós se tornamos pecadores, injustos diante de Deus, sujeito à condenação eterna, o fogo eterno. Então Deus enviou o seu Filho para pagar o preço por esse que merece a condenação. Como que Deus pagou o pecado do pecador? O pecado do pecador que nasceu de Deus só poderia ser pago o pecado do pecador só poderia ser pago pelo um homem que também veio de Deus. Porque o primeiro homem veio de Deus, trouxe o pecado, então tinha que vir um segundo homem de Deus para tirar o pecado que o primeiro homem colocou. E como que Deus tirou o pecado do homem? Esse pecado que o primeiro homem colocou? Na cruz. Tudo se resume na cruz. Deus pegou o seu Filho, ou seja, Deus se fez carne e habitou entre nós. Abre em João, capítulo 1, versículo 14. Leia para nós, Ju.
e de verdade. No princípio era o Verbo, no princípio era Deus, o Verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Quem está dizendo isso? Alguém que viu ele. Quem que viu ele? João, que escreveu. João disse, nós vimos, nós falamos do que vimos e apalpamos. João era aquele que se inclinava no peito de Jesus. João é aquele que no dia da Santa Ceia perguntou para Jesus quem que era o traidor. E Jesus falou para ele, é Judas. Pedro perguntou para Pedro, olha como foi. Pedro chegou a João. Você que é mais chegado de Jesus, pergunta para ele quem que é. Daí João perguntou para Jesus, Jesus, quem que vai trair? Aquele que eu molhar um bocado de pão e oferecer. Você vê a intimidade que João tinha. Então João estava falando daquilo que ele tinha visto, andado. João foi o primeiro a ser chamado. Jesus estava passando pelo mar da Galiléia, viu Tiago e João. E o seu pai lavando as redes. E disse, vim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Depois veio Pedro e André, seu irmão. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito é o quê? Filho único. Mas esse unigênito não quer dizer filho gerado. É o que tem a mesma essência, a mesma genética. É aquele que tem os mesmos atributos. Sabe o que é atributo, Larissa? Qualidades. Tudo que Deus tinha, Jesus também tinha. Entendeu? Então Jesus veio na terra, foi gerado no ventre de Maria, para quê? Com uma missão. Matar a carne. Como matar a carne? Não fazendo a vontade da carne até a morte. Porque em Romanos diz que, aqui, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo, não tem condenação. Aqueles que estão em Cristo não têm condenação. Na outra tradução, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é como se Cristo fosse um copo e eu estivesse dentro dele. E fizesse parte dele, um só com ele. Se eu estou dentro de Cristo, Cristo está me envolvendo. Então, se Cristo está me envolvendo, quando o Pai olha para mim, ele vê quem? Cristo, porque eu estou dentro de Cristo e Cristo está dentro de mim. Por isso que Deus já olha com olhos de amor, porque quando ele olha para nós, ele vê Cristo na cruz. A cruz é o copo, que nos guarda dentro de Cristo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus se fez carne, morreu na cruz para fazer esse pecador aqui, que pecou no início, voltar a ter a oportunidade de voltar ao início. Vamos fazer um resumo aqui. O homem foi desprovido
de uma árvore. A árvore da vida, né? A árvore da vida, quando Deus criou a árvore da vida, o homem tinha que fazer algum esforço para comer dessa árvore? Só obedecer. Só comer. Estava à disposição. Mas o homem pecou. O que Deus fez? Agora a árvore da vida não é mais um benefício para o homem. Porque esse pecado aqui, se vir para cá, não sai mais. Então o que Deus fez? Expulsou o homem do jardim para que ele não tivesse condenação eterna. Daí o que ele fez? Eu vou fazer Jesus vir na terra e tirar aquilo que o homem fez. Vou colocar um novo homem que morreu na cruz dentro dele, para que ele possa participar novamente da árvore da vida. Então, o que Deus fez? O que Romanos 8 diz? Que os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque Deus tirou o pecado que estava dentro dele e libertou ele do pecado, dando a oportunidade de ele entrar no céu. E agora o homem, com a oportunidade de entrar no céu, ele está gemendo com ânsias de vontade de ir logo para o céu. E ele diz que não somente o homem, mas toda a natureza geme na expectativa de ver os filhos de Deus indo para o céu. Esse mundo não quer a gente mais. O mundo é totalmente do maligno. O mundo quer ver a gente subir, sair deste mundo e ir morar com Deus para a gente participar de novo dessa árvore da vida e viver eternamente. Mas muitas coisas acontecem, igual o Fernando falou. Vem coisas que nos desanimam, que vem tentando nos afastar de Deus. Vem coisas para tentar nos desanimar. Mas aqui na carta de Paulo diz bem explícito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você viu que a palavra chamados está aqui? A salvação é universal ou é só para quem é chamado? Cristo morreu por todo mundo ou morreu só para os escolhidos? Morreu por todo mundo? Então todo mundo vai para o céu. Sim, eu creio que ele veio para salvar todos, mas nem todos vão dar ouvido para ele, né? Nem todos vão dar ouvido para a palavra do Senhor. Então, por isso que fala, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Então, só os escolhidos herdarão o reino dos céus. Ele veio para chamar muitos, só que nem muitos vão dar ouvido para ele. Então, para você ver, Jesus simplifica isso. Ele diz que o reino do céu é semelhante a um homem que joga uma rede no mar. Vem peixes bons e peixes ruins. Porque o judeu não comia peixe sem escama. Os peixes que não tinham escama, eles soltavam. Os pagãos comiam esses peixes. Então ele diz que muitos foram agarrados pela rede,
Mas Deus não quer todos. Ele quer só os que têm escama, os que têm a proteção, os que não se contaminaram com a lama. Vamos lá. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Tirar o Adão de dentro de nós. O Adão pecador. E colocar, ele tira esse Adão e coloca o segundo Adão. Ele tira o Adão sujo e coloca o Adão limpo dentro de nós. E o Adão limpo pode comer a árvore da vida. O Adão sujo não pode, porque senão ele vai ser condenado eternamente. Vamos continuar aqui, para vocês verem. Pois aquele que de antemão o conheceu, agora vocês vão ver que Deus não morreu por todo mundo. Aqueles que antemão, antes de tudo, Deus já conheceu. Pois aquele que Deus antemão conheceu, ele também predestinou. Deus conheceu nós antes de nós nascer e nos predestinou. Predestino. O que é um predestino? Eu separei a palavra ali, tá? O que é um predestino? Antes de acontecer. Antes de acontecer. Predestino é antes de acontecer? Quem quer chutar aí também? Predestino. Eu creio que é isso aí também. Ele quer dizer, ele já deixa específico aquilo que vai acontecer com a gente. Ó, pré é quase. Destino é conclusão. Deus deixou nós quase salvos. O que falta para nós ser salvo? O que falta? O pré, ele fez na cruz em Cristo, tirando o Adão. Nós viemos meio, agora, os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, porque estão predestinados. Agora depende de mim andar na carne ou andar no espírito, porque os que andam na carne não agradam a Deus. Então, o meu destino pode ser um destino bom e um destino ruim. Isso agora depende de mim. Ou seja, o pré-Deus fez, o destino depende de nós. Deus fez a parte dele, nos limpou. Agora nosso papel é nos manter limpo. A inclinação, vamos voltar no texto aqui, ó. A inclinação da carne é morte. Morte terrena? Ele está se referindo à morte terrena? Não. Morte espiritual. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Cristo, ele falou de paz uma vez. Ele diz: a minha paz eu te dou, mas não como o mundo dá. A paz no mundo é a ausência de guerra. É uma vida sem conflito, bonança, alegria, sem tristeza. Uma vida boa. Mas a paz que Deus dá para nós é uma paz
em meio à guerra. Porque em João ele já diz que ele já nos chamou do mundo, porque nós não somos desse mundo e nós vamos viver até o dia da nossa morte em conflito com esse mundo. Mas vamos viver em paz, porque nós fomos predestinados. Nós só temos que manter firme até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é isso que a Bíblia diz? Lá, pois a inclinação da carne é a morte, mas do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade com Deus. Se Deus me fez a parte dele, e eu continuo vivendo na carne, eu volto a ser inimigo de Deus. Quando você faz a reconciliação com alguém, uma reconciliação verdadeira, você volta a ser inimigo dessa pessoa? Uma reconciliação verdadeira, você volta? Não. Então quer dizer que aquele que vive na carne nunca se reconciliou com Deus. Então ele nunca foi predestinado. Porque se ele fosse predestinado, ele ia se reconciliar. Vamos lá. Ó, aqui explica. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Deu sono aí? Abre então 1 João capítulo 3. Lá atrás, perto do Apocalipse. 1 João. Aí, acho que aqui. Pode ler do 3 até o 6. Mas lê com voz audível. Três versículos. E nisto sabemos que o conhecemos. Aí, ó. Vai, você vai ler, eu vou falando. A evidência que nós conhecemos Cristo. Qual que é o selo, a garantia que conhecemos Cristo? É o próprio João que está dizendo. Nós estamos falando do João, que mandou Jesus, falou do céu. É o mesmo que escreveu isso daqui. Vai lá, Ju. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Aí, viu? Então, aquele que, mesmo Deus pré para todos, mas destino é só para os que obedecem. O que não obedece é mentiroso. E quem é mentiroso é filho de quem? Porque o diabo é o pai? É mentira. E quem vive na mentira? É filho do diabo. E quem é filho do diabo vai para onde? O inferno. Então, como mesmo ele ele vai para o céu? Predestina é quase lá. Bateu na trave. Daí voltou. Daí você tem que ser ligeiro para cabecear e jogar para dentro do gol. Vai, Ju. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Verdadeiramente. Aquele que guarda a verdade,
o amor de Deus está verdadeiramente nele aperfeiçoado. Não achou não, Silvana? Ajuda ela aí. É que a tradução é diferente. Né? Não é a mesma. É a mesma da Ju. É diferente. A sua da mãe quase igual a minha. É o 2, 3. Vai, Ju, continua. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que está nele, ó, aquele que está dentro dele, deve andar como ele andou. Se eu não ando como Cristo andou, eu não estou nele. Simples assim. Vamos lá. Os que predestinou, já vou terminar, tá? Não vou enrolar aqui. Os que predestinou, este também chamou. E os que chamou, também justificou. Então vem o predestino, ó, eu vou ter que apagar aqui. Ó, a cruz está aqui. O predestino é antemão, antes do mundo ser criado. O pré, nós predestino. O predestinou, este também chamou. Chamou para quê? Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tome o meu jugo, saiba que meu fardo é leve, e meu jugo é suave, etc. e tal, não tem? Então Jesus nos convida ao quê? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Aí que está. O chamado, nós fomos chamados para carregar a cruz. Mas os que andam na carne carregam a cruz. Qual que é a nossa cruz? Qual que é a nossa cruz? Não vou falar que é você não, tá? Nem eu que eu sei. Nossa cruz acho que é os pecados, nossos pecados, né? Nossa cruz é viver nesse mundo sem a inclinação da carne. E quando a gente vive sem a inclinação da carne, ó como que é a etapa. Predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Seu filho levou o quê? A cruz. A fim de que seja primeiro de muitos. Esse também o chamou, e os que chamou, esse também justificou. Onde que Deus nos justifica? Na cruz. Justificado em Cristo na cruz. Se nós formos justificados na cruz, esse também o glorificou. Lê aí, Ju. Você já tirou da página aí? Você está em Romanos, Fernando? Lê aí o versículo 30. Romanos 8? 30. Pré. 30. E os que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou.
Olha o processo da salvação. Pré-chamado para justificar e ser glorificado. Nós somos pré-salvos, porque Deus matou o Cordeiro na fundação do mundo. Mas nós fomos chamados para carregar a cruz e ser justificado por Cristo, para ser glorificado como Cristo foi glorificado. Porque aqui diz, cadê? Se porém Cristo está em você, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vos vivificará também o vosso corpo mortal. Então, o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar, também vai fazer nós ressuscitar e ser glorificados, na semelhança de Cristo. Então, tudo que Cristo passou, nós também vamos passar. Nós só não temos que ser crucificados. A gente só tem que se manter isento do pecado. Isento não, abster do pecado. E Pedro disse assim: abstenhai-vos das concupiscências do mundo que combate contra a carne, porque somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então, nós temos que abster. O que é abstinência? Abstinência é você ter vontade, mas não consumir. Igual a abstinência de droga. O cara fica com vontade, tremendo, querendo fazer aquilo, morrendo de vontade, mas ele se mantém firme e se abstém. É isso que Cristo está falando. O pecado vai te chamar, o pecado vai querer te convencer, o pecado vai doer na sua carne, mas você tem que resistir. E aquele que resistir até o fim será salvo. Daí, para encerrar, que diramos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? aquele que não poupou nem seu filho, também não dará para nós também todas as coisas? Se Cristo entregou o seu próprio filho por nós, você acha que ele não vai nos ajudar a chegar até o fim? Se ele chamou, se ele predestinou, chamou, justificou, pode ter certeza que ele vai glorificar. Aleluia. Ele não faz o serviço pela metade. Se ele predestinou, predestina para todos. Predestina é quase destino. Mas só os chamados que vão ser justificados. E sendo justificado, vai ser glorificado. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Olha lá. Nem seu filho poupou, mas por nós entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Daí, agora, vem as aflições do mundo. As coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quem tentará acusação contra os eleitos? Agora vem a eleição. Eleição. Uma eleição é o quê? Quem resume a eleição aí? Uma competição. Eleição, existe candidatos e existe pessoas que vão votar nesses candidatos. Então, existem muitos candidatos, muitos pré-candidatos, mas poucos são chamados para participar dessa eleição. E os que são chamados para a eleição, eles são colocados todos juntos e são eleitos. E quando ele é eleito, já está glorificado. E nós fomos eleitos
a eleição, ó, eu me elegi, Valdeci. Uma pessoa só pode me eleger? Eu tenho, aqui é 2 Valdeci, tá? O Valdeci candidato ao inferno e o Valdeci candidato ao céu. Quem que quer me eleger para ir para o inferno? O diabo. O diabo. O diabo é quantos? Um. Quem quer me eleger para ir para o céu? Deus. Deus é quantos? Tem certeza? Pai, Filho e 3 se Espírito faz Santo. São 3. Quem vence essa batalha? Deus. Deus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? então nessa eleição quem ganha? Se Deus te elegeu, o diabo com voto não vai ganhar. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Ele vai tentar, mas a maioria vence. Vamos lá. Quem nos condenará? Cristo é quem morreu, melhor, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que é as tribulações que o diabo coloca na nossa vida vai nos separar de Deus? Vai? Não. A angústia, a tristeza vai nos separar de Deus? Não. A perseguição vai nos separar de Deus? Não. A fome vai separar de Deus? Você viu a música de Lázaro? Quando ele fala no testemunho de Deus? Deus, o que ele pergunta para o pastor, porque se tu és crente, então por que tu passa fome? Daí ele diz, porque nem só de pão viverá o homem. Então, a fome não separa de Deus. A nudez, o perigo da espada, a morte, pode separar nós de Deus? Não. A morte é a nossa passagem para Deus. A primeira vez que eu fui internado, minha mãe tinha muito medo que alguém me matasse. Eu lembro que eu escrevi uma carta com um versículo para ela que diz assim, que a gente tem que temer aquele que mata, não temer o que mata o corpo, mas aquele que mata depois do corpo, a alma e manda para o inferno. Eu tinha medo de morrer pelas coisas que eu fiz. Minha mãe tinha medo que eu morresse também. Mas a palavra de Deus me consolou. Que eu tenho que temer aquele que tem poder de, depois da morte, me lançar no inferno. Como está escrito, por amor a ti, somos entregues continuamente considerados como ovelhas no matadouro. Então nós estamos neste mundo todos os dias como ovelha. Se nós estamos todo dia como ovelha, se nós não tiver o pastor nos protegendo, o inimigo vence. Vocês querem que acabe, né? Não. Vamos lá. Então vamos encerrar lendo o Salmo 23. Você acha que ele quer que encerre? Quer que encerre não, porque o culto é 2h30, 3 horas de culto, só passou 1h30. Não, mas começou a abrir a boca, já perdeu a graça. Já perdeu a graça? Eu abro porque eu acordei cedo, né? Mas. Eu abro porque eu gosto de dormir o dia inteiro, entendeu? E eu também quero dormir.
Eu abro porque já está na hora de eu dormir também. Não, mas tá bom, a palavra, a mensagem foi boa. É por isso que lá em Romanos 6 nós temos que ter a certeza que nós estamos crucificados com Cristo na Já cruz. fomos crucificados por Ele na Cristo. cruz, né? Se nós fomos crucificados por Ele, também por Ele viveremos. Temos que carregar essa certeza dentro de nós. É. Vamos lá, deixa eu ver quantos versículos teve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Cada um lê um. Fernando, depois Silvana, depois Larissa, depois a mãe, depois a Ana Júlia, depois eu. Eu começo? Pode começar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode ser. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me imensamente a água tranquila. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos lá? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome por tua palavra, porque tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Muito obrigado por essa mensagem, Pai, que nos mostra que o Senhor nos elegeu desde a consumação, desde a construção do universo, Pai. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, e o Senhor vai nos glorificar em breve. Sabemos que o Senhor breve virá buscar a tua igreja nesse mundo. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis na vida cristã. Está difícil ser cristão, Pai. Ser cristão genuíno. Esse mundo já foi contaminado por heresias e a tua mensagem já não está sendo pregada como deveria, Pai. Nos ensina a ser uma carta lida diante dos homens, Senhor. Que a mensagem que saia da nossa boca não seja nossa, Senhor, nem da nossa vontade, mas que seja sempre guiada pelo seu Espírito, Pai. Que a sua palavra que saia da nossa boca venha sempre ser inspirada, Senhor, pelo Espírito que habita em nós, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, andar nos seus caminhos até a última jornada, para que a gente possa falar como Paulo disse, Senhor: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me espera. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor, é o Senhor que nos guia, que nos protege, que nos guarda. Então nos guarde todos os dias, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós estamos completamente perdidos, Pai. Nos ensina o caminho da justiça, e que Teu Espírito Santo venha nos consolar todos os dias, e que o Senhor venha nos dar uma boa noite de sono. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.